Isso eu vi. Agora, o melhor da história, eu estava fora do corpo e vi. Estava na hipnopompia. Aí eu venho para o corpo, abro os olhos, está ele lá, do mesmo jeito. Durante uma boa temporadinha, ele ficou, depois que sumiu. Então, ele é europeu, tipo europeu, se veste branco, cabelo branco, você falou, quer dizer, ele aparenta o quê, mais ou menos? Ele aparenta, assim, 50 anos, sabe? Mas assim, 50 anos cheio de vida. Agora, os olhos são muito fortes. Aquela pantera acompanha ele ou o que é? Não, tem nada que ver com não tem nada pantera, diretamente. Pantera, ela já está, ela já tem um renascimento dela. Ela não trabalha. Não, ela está renascida. Mas não tem relação? Faz algum tempo. É? Tem nada que ver. Não, eu queria saber. Sei não. Isso aí é outra área. Esse aí ajuda indígena, todo tipo. Agora, eu telepatizei para ele. E os lapões? Eu conheço tudo, vamos lá, a gente ajuda. Os lapões, sabe quem são os lapões? Que é a turma da minha mãe lá. Sei, mas o problema é a Finlândia. É lá, é. É a turma do Papai Noel. Então, Walter, ele seria meio que especialista com esses grupos? Não, ele é especialista na assistência. Isso. Ele conhece a maioria do processo muito antigo. Então, o nível, por exemplo, de retrocognição dele deve ser impressionante. Né? A memória dele, o processo é a mnemotécnica, a holomnemônica, como eu chamo. No caso dele, deve ser um absurdo, porque índio é coisa muito antiga, né? E esses aí são antigos. Eu lembro que eu falei, que eu supunha que o negócio do Espírito Santo devia ser antes do Cabral. Ele falou o quê? Professor Valdo, eu gostaria de saber como é o mecanismo, porque você estava aqui projetado, eles estavam fazendo assistência aqui, mas... Não, ele veio aqui para fazer isso que nós chamamos rapport, a afinidade daqui com lá. Porque eu estou mexendo com esse assunto, não é da agora, junto com o Celso, eu estou sabendo dessa história há muito tempo. A gente está acompanhando. Agora, por exemplo, isso aí culminou com o processo do poltergeist. Mas essas coisas já vêm de muito tempo. Então, ele quer entrar em contato com isso, com a situação toda, fazer o rapport. Porque daqui pode levar mais energia, mexer com o processo, trazer os índios. Porque tem uma equipe de pessoas aqui lá. Essa madrugada, ele estava com vários índios, inclusive com o povo de lá. Já é o resgate que fizeram de consciência de lá, isso? Não é resgate, é tratativas. É o processo da paradiplomacia. Está vendo como é que é? É o cachimbo da paz. Esse é o para-cachimbo da para-paz. Está certo? E o para-amparador, né? Indígena. Trouxe. E o que eles falaram? Mas não é só isso, não. Tinha turma daqui, tudo. Para mim tinha os carimãs, que são os grandões, que parecem aqueles de New York. Aqueles que venderam a ilha de Manhattan. Parece com eles. Mas isso tem a ver com o CIEC? Não. Esses daí que você está falando são daqui? Tem. O carimã tem que ver conosco. É aqueles que a gente achou aqui, as setas, entende? As flechas. E o que eles falaram para você? Falaram isso. Ele é que explicou, porque o resto está tudo calado, só escutando o que é dar. Agora, eu vi que tinha gente de pouca assimilação, que ele começou a falar igual a gente. E antes comigo eu estava só telepatizando. Quer dizer, com isso a gente vai percebendo tudo. Agora, como eu falei no caso aqui, ele falou assim, eu quero esclarecer, o caso foi esse. Mas quando o pessoal saiu daqui para ir para lá, que fez esse contato para eles vir aqui, como é que é? Ele veio aqui, porque tudo que desencadeou foi aqui. Os que estão lá são representantes nossos, então tem que entrar em contato. Na hora que está mexendo com indígenas, e ele é especialista nisso, ele entrou com os indígenas. Entrou com contato daqui e de lá com todo mundo. Enfim. Não, porque eu estou o fator desencadeante. Eu sou a bola de neve da história. Porque, ô Ivanilda, você sabe que eu estou mexendo nisso com o Celso há muito tempo, esse negócio de pedreira. Outra coisa, a minha mesa foi feita com o quê? Pensa bem, tem 21 metros, baseado em quê? Eu estou trabalhando em cima de quê? Tudo é lá do Espírito Santo, essa pedra. Tudo. Como é que é feita essa questão da comunicação
dessas equipes diferentes? Por exemplo, ele nunca tinha aparecido para você. Não. Num trabalho desse é acionado. Como é que é essa interconexão de Aqui, trabalho da assistência? Se eu não tivesse um pouco de sensibilidade para saber, ele não ia se mostrar. Nem ia aparecer para mim. E é o que acontece, a maior parte Não, mas... Eu às vezes peço, porque às vezes eu Não, você pegou isso eu aí. tenho um periscópio lá da outra dimensão. Aqui está de olho. Mas, Valdo, assim, ó. Mas a minha pergunta se refere muito à questão mais para-administrativa da assistência. Quer dizer, Sim. como é que solicita um pedido, é encaminhado, quem lá dentro Não, desencadeia uma coisa? Que mexeu. A hora que mexeu, a assistência aparece. Teria tipo uma jurisprudência, uma Gente, área... Presta atenção. Um cara passa mal e desmaia na rua. Isso. O que acontece? É a mesma coisa. Escuta, você vai mexer lá nos 20, lá vai fumaça? O Antônio já me entregou, e o dele só falta ela. Então o meu já está pronto. Não pode deixar essa turma sem... Valdo, como é que tem essa conexão com uma equipe que não é da sua? Escuta, o caso do alarme, você olhou? Alarme, você vai ficar por aí? Agora, você vai estar aí para ver? Você olha para mim, tá? Tá bom. Esse raporte, essa conexão raporte com uma pessoa de uma equipe que não é a sua, completando o que o Lodge perguntou. Como? Mas eu não entendi direito. Eu sou da minha equipe, sim. Que é isso. No fim, ela é da sua equipe. Não é que eu entendi que não era. Tudo bem. Aqui. Ele Na verdade, é da ele equipe. trabalha na central que eu aciono. Tá bom. Aciono quer dizer que eu... O Qual? que vocês acham? Não tem uma que é a F? F. É lógico. A CEF. Você falou que ele é especialista em energia, então na central da... Ainda da fraternidade. O que é que ele faz? Na assistência. Com energia. Uma assistência grande. Você veja bem, indígena. Negócio sério. Isso que você Ele fala falou que... para mim, assim, ó, eu tenho ligação, nós temos uma ligação, nós temos um nome, uma coisa em comum. Ele falou, é isso que você fala aí da fraternidade, esse centro. Falou na telepatia, velho. Professor Valdo, quando você diz que você encontra o amparador onde está o assistido, então é isso que ocorreu. Quando começou a ser, quando você diz que você encontra o amparador onde está o assistido. Como assim? Não entendi. Que você fala sempre para nós. É lógico. Vai ao encontro do assistido. Então foi isso que ocorreu. Quando começou a fazer assistência lá, daí por isso que ele apareceu, então, né? Outra coisa, eu estava trabalhando com isso, mas eu não jogo nada no escuro. Eu só falo as coisas quando eu tenho certeza que o negócio fica palpável, para concreto. Então, eu desconfiei que era isso, mas fiquei quieto. Agora, depois ele chegou e falou, abriu o jogo. Mas aí ele já chegou com a turma. A primeira ele sondou, viu o ambiente, a primeira vez que ele aparecia aqui. Professor? Agora, por exemplo, eu desejaria saber mais coisas, mas não deu, né? Com aquele povo todo, a gente deixa a respeito. Quer ver uma das coisas que eu queria saber? Que relação será que ele tem com o esquimó? O esquimó, até um certo ponto, é indígena, né? Lá de Montauk, que é dos Estados Unidos. Como é que é isso? Não sei. Mas é possivelmente. Se eu sei da existência do esquimó, ele sabe muito mais do que eu, né? E você projetou lá nesses dias, não? Eu estive lá antes, mais de uma vez. E mesmo antes deles irem também. Agora, vamos ver o que é que eles vão falar entre os dias 3 e 5. Você sabe que eu falei com eles para cortar telefone, né? Eles estão sem ligação com o mundo, né? De propósito. Para ver concentração. Eles não atendem nada. Nada. Eu falei isso seriamente. Aí nós vamos ver, eles vão fazer um relatório. É uma missão do 007, no caso é Indiana Jones. Mas não é, o processo aí é o exorcista, até um certo ponto. É exorcista. Professor Valdo, Sim. dava para tentar ver, através desse evoluciólogo, de onde viriam esses índios, de que região? Com ele dá para ver tudo, mas para mim não. Eu não sei. Porque o senhor falou dele